Olá, está começando a partir de agora o Toda Mulher. Você já parou para pensar na história do lugar onde vive? Conhecer as raízes da nossa cidade é mais do que olhar para o passado. É entender o presente e projetar o futuro. No sertão maranhense, por exemplo, as antigas fábricas de tecidos, municípios de Codó e Caxias, implantadas no final do século XIX, foram decisivas para o desenvolvimento econômico e cultural da região. Elas geravam emprego, movimentavam o comércio e, principalmente, valorizavam a mão de obra local, muitas vezes feminina. Esses espaços não produziam só tecidos, produziam renda, identidade e relacionavam a arquitetura fabril ao espaço urbano, compondo uma paisagem que existe até hoje. Quando conhecemos histórias assim, passamos a enxergar a força que existe nas nossas origens. E é essa força que queremos celebrar por aqui, todos os dias, com todas as mulheres. Toda Mulher está no ar. E a convidada do Toda Mulher de hoje é a arquiteta e urbanista Daniele Nogueira Magalhães. Ela atua desde 2010 no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e autora do livro Fábricas de Tecidos no Sertão Maranhense, Patrimônio Industrial Não Consagrado. A obra aborda a importância das fábricas de tecidos implantadas no Maranhão no final do século XIX. Seja muito bem-vinda, Daniele, ao Toda Mulher. É um prazer estar aqui hoje. E é um prazer poder saber mais das nossas origens. Você construiu o seu trabalho, seu livro, ele é baseado nas fábricas lá da região, né, do Sertão Maranhense, Codó, Caxias, mas a gente sabe que aqui em São Luís também é uma área que também tivemos muitas fábricas. E antes de você me falar sobre esse livro, eu quero saber quando é que começa assim, teu interesse por esse tema. O interesse começa a partir do momento que eu iniciei o meu trabalho no IFAM. Eu entrei em 2010 e eu digo que foi um presente. Eu comecei a acompanhar a obra de requalificação da Fábrica Santa Amélia e é uma escola, né? Porque é um conhecimento bastante específico. E foi o meu primeiro contato com o patrimônio industrial, uma obra que se desenvolveu de 2010 até 2018. Então, é um complexo de edificações, são 7 edificações, ali localizada perto do Mercado Central, e envolve ainda a Fonte das Pedras, que está localizada logo atrás, porque precisava ter a proximidade de cursos d'água para movimentar o motor a vapor, né, que era a tecnologia de ponta da época. Então, essa é uma característica que eu também consegui perceber nas outras fábricas que eu estudei posteriormente. Sempre há proximidade de cursos d'água, para que fosse possível o movimento do motor a vapor, né? A força da água, a elevadas temperaturas é que movimentava todo o maquinário. E isso causava, assim, entusiasmo por conta de ser a novidade, né, do momento. Era o mesmo motor que movimentava os navios, as locomotivas. Então, a mesma tecnologia que vinha importada e foi utilizada nesse parque industrial, que no Maranhão era composto por 14 fábricas. Inclusive a de Codó e Caxias. Incluindo. E São Luís tinha 9, e Caxias 4 e Codó 1. Então, o impacto dessa implantação, por exemplo, em Codó, 4 anos depois da instalação da fábrica, a vila se torna cidade. Então, a gente percebe o impacto no crescimento, né? A migração das pessoas por conta de trabalho, né? Um número muito grande de pessoas, né, era empregada. Então, é um movimento natural, não é? Onde tem o emprego, a possibilidade de sobrevivência por conta do emprego, é natural que as pessoas se aproximem, não é? Comecem a viver mais perto do local onde elas trabalham, onde elas conseguem ganhar esse dinheiro. E o Maranhão, é curioso, é importante lembrar que o Maranhão, ele era um estado de grandes avanços, sempre foi de grandes avanços, de grandes obras, de grandes novas tecnologias. Houve um momento que era um boom.
Sim, né? A cidade ela tinha esse crescimento. Teve uma parada, não é? Eu acho que ao longo dos anos depois, mas o Maranhão sempre teve essa pegada de um estado que se desenvolvia muito. É importante a gente lembrar que a implantação dessas fábricas está muito relacionada à existência do algodão no Nordeste. Sim. Porque um grande produtor, né? Começa já no século XVIII, né, 1750, com a Companhia Ocidental, né, do Grão-Pará e Maranhão, né? E aí o maior número de exportações inicia no Maranhão, a gente tem também Ceará, porque toda essa região do Nordeste, né, fazia essa composição do Grão-Pará e Maranhão. Era quase metade do estado brasileiro, era composto por esses hoje estados, né? Na época era um estado só, Grão-Pará e Maranhão, e o algodão é nativo dessa região do sertão. E aqui no Maranhão, a maior parte das plantações de algodão estavam localizadas ao longo do rio Itapecuru e próximo, né, nas cidades hoje de Caxias e Codó. Então, não foi à toa que o início da implantação dessas fábricas se dá em Caxias. E a gente tem uma questão de também proximidade com a Europa, não é? Porque aqui os navios existiam, eu não sei explicar de fato até quando isso durou, essa rota para a Europa, ela era muito... existia uma rota muito mais frequente nessa região aqui do Maranhão, São Luís, para a Europa. Isso deveria contribuir, não é? Os navios. Sim. Existe uma característica, não falo sobre isso no meu trabalho, mas eu li num livro do Luiz Felipe Andrés, ele explica que os ventos e as marés favoreciam a chegada dos navios aqui em São Luís. Então, por isso não foi à toa que era o caminho natural das correntes e dos ventos. Então, isso favorecia a ligação de Portugal, né, da Europa, né, com o Maranhão. E é importante lembrar isso porque também é para a gente aprender a valorizar ainda mais o lugar onde a gente vive. Nossas características físicas, de clima, de território, possibilitaram, né, que a gente tivesse essa chegada mais fácil dos navios da Europa e, além disso, a nossa característica nativa, né, da região, porque o algodão era nativo da região e de excelente qualidade. E por falar em patrimônio, aí a gente vai para Caxias e Codó de novo, vou falar que foi onde você concentrou a sua pesquisa, não é? Uma pesquisa de mestrado que o fruto trouxe esse lindo trabalho que é quase um resgate, não é? Ali naquela região, que depois eu acho que quando tem aquele declínio da economia, eu acho que também acaba afetando a região. Você pode falar melhor sobre isso do que eu, mas é quase um resgate histórico daquela região que é rica, a arquitetura rica. Na verdade, eu digo que foi uma expedição, porque a gente desconhecia. Acho que apenas uma fábrica eu conhecia de passagem, que é a Manufatura de Caxias, que é bem imponente, tem uma fachada meio rosada e já é tombada pelo governo do estado. Tem uma chaminé enorme, 40 metros de chaminé. Ela é impactante, quando tu passa na cidade, tu consegue olhar aquela chaminé de vários ângulos. Mas existem outras estruturas que não estão tão evidentes assim. Eu tive a oportunidade de ir na primeira fábrica de tecidos implantada no Maranhão, em 1886. Ela ainda existe. Ainda bem que essas estruturas são muito resistentes, né? Paredes de pedra e a madeira também de muita qualidade, porque ela está exposta às intempéries. Boa parte da cobertura não existe mais, né, das telhas que protegem a edificação. Acho que só 1/3 ainda é utilizada, de propriedade privada, e não é tombada. É a fábrica industrial caxiense. Hoje funciona como fábrica de saponáceos, né, porque aquela região de Caxias tem esse histórico, né, E é uma fábrica secular. Sim, e é onde tudo começou. Né? Então, eu acho interessante que essa ainda existe, porque a gente tem outros exemplos de fábricas que foram demolidas. A gente tem na Camboa, né? Aqui em São Luís. Aqui em São Luís, que foi demolida. Tem a própria a fábrica do Canto da Fabril, a Santa Isabel, foi demolida, restou só a edificação do proprietário. E né? O nome, né, da área que é conhecido como Canto da Fabril, não à toa. Por conta da implantação. Então, são monumentos, né, porque pelas dimensões, né, são edificações monumentais que impactam o desenvolvimento urbano das cidades onde elas existiram. Então, e além da questão da arquitetura, tua pesquisa deve ter encontrado muitas curiosidades a respeito de quem esteve lá. Eu gosto muito dessa coisa do passado, saber quem
vivenciou aquele momento, que tipo de ideias teve para desenvolver, porque na medida que o tempo passa, as pessoas vão desenvolvendo o lugar onde elas vivem e as suas técnicas também para poder até melhorar o produto. Então, eu sou muito curiosa quanto a isso. O que você descobriu? Olha, assim, entre os achados mais interessantes, porque tem muito de arqueologia nesse trabalho, né? Existe tanto a arquitetura industrial quanto a arqueologia industrial, elas têm uma superposição. E nessa fábrica, exatamente que eu estou falando, que é a mais antiga, a gente localizou as antigas caldeiras, fornalhas e caldeiras tubulares que vieram da Escócia e tem a marca da fundição, né, nas portas, né, no ferro fundido, que vai resistir ainda por muito tempo, mas esse tipo de equipamento eu não localizei em nenhuma outra fábrica aqui no Maranhão. Então, a gente percebe que está disperso, né, os equipamentos, mas conseguiu montar esse quebra-cabeça, né, para entender o funcionamento do motor a vapor. Sim. Então, era necessário ter essas caldeiras para aquecer, né, a água, virar vapor, e uma roldana, uma grande roldana que também existe na fábrica de Codó e aqui na Cânhamo, onde hoje funciona o Ceprama. E existia o escape da fumaça por conta da lenha, né, para aquecer essa caldeira, e por isso que existe uma chaminé. Então, era um sistema de funcionamento que levava para as engrenagens e um eixo de transmissão, como existe eixo de transmissão de carro, é uma mecânica, né, de funcionamento. E esse eixo rotacionava através de correias. Se pegar fotos antigas de fábrica, a gente tem sempre correias, estão ligadas a um eixo que corre horizontalmente na edificação. Então, existe uma relação muito grande entre forma e função, são edificações utilitárias. E é interessante não só para o pesquisador, mas para o próprio estudante, não é? A escola levar o estudante para mostrar na prática como funcionava aquilo que está escrito no livro de história. Daniela, a gente vai para um rápido intervalo e na volta continua essa conversa sobre o teu livro, não é? Eu quero saber mais sobre o fator humano que você descobriu nessa história. A gente volta já já com Toda Mulher. Não saia daí. Estamos de volta pela TV Assembleia e redes sociais com Toda Mulher. Hoje a conversa é com a arquiteta Daniele Nogueira Magalhães. Nós falamos sobre a importância das fábricas de tecido implantadas no Maranhão no final do século XIX. Sobre esse livro aqui da Daniele, não é, que é fruto de um mestrado, de um desafio, não é? Porque para quem trabalha, entrar no mestrado e se dedicar a ele para conseguir, nesse caso, ressignificar, resgatar uma história tão bonita, que é a história das pessoas, principalmente, que participaram dessa iniciativa tua, os entrevistados, que vivenciaram esse momento que as fábricas ainda funcionavam a todo vapor nesses municípios. É muito legal, não é? Sim, são atores, né, da história, são pessoas que viveram e puderam compartilhar essa experiência. Então, eu estou muito feliz com o resultado do trabalho. Eu pude entrevistar 4 antigos funcionários e, assim, apesar de ser um universo aparentemente pequeno, mas a gente percebe, são 3 mulheres e um homem, a gente já percebe que reflete o perfil, né, da mão de obra. A maior parte dos funcionários eram mulheres. E detalhe, viu, gente? Ganhavam bem menos que os homens. Praticamente metade que o salário dos homens. E era a maior parte da mão de obra, porque os maiores setores eram de fiação e tecelagem, e era só de mulheres. Os homens estavam no gerenciamento e fazendo o trabalho, eram chefes de seção, né? E faziam um trabalho que exigia um pouco mais de força, carregando os fardos de algodão, nas caldeiras e no setor administrativo. Eu entrevistei o senhor Nicanor, que é o antigo contador da fábrica de Codó. São 3 funcionários de Codó e uma de Caxias, uma tecelã de Caxias. E é a parte realmente mais humana do trabalho, né? Esse resgate da memória coletiva.
Porque isso que eles falam é como um eco, né, dos outros trabalhadores que viveram essa mesma realidade. E eu costumo dizer que memória também é patrimônio. Não se há... Essa coisa da preservação da memória é muito recente, não é? A noção de que a gente tem que preservar a memória, porque as próximas gerações, elas precisam dessa memória para ter noção de quem elas eram. Porque senão a gente fica só ali, hoje em dia, só na informação do WhatsApp ou da fake news, à mercê desse tipo de coisa. Então, quando você tem um trabalho que é feito com seriedade, por pesquisadores que vão até os lugares, conhecer as pessoas que viveram essa história e trazem isso para um livro, para uma publicação que vai ficar disponível não só física, de maneira física, mas também na internet, isso é um enriquecimento necessário. É nosso patrimônio, é o patrimônio do nosso estado, da nossa cidade, do nosso país. Sim, e é a parte, porque o patrimônio ele é tanto material quanto imaterial, né? E essa parte da memória coletiva envolve também o afeto, o valor simbólico, tudo isso é imaterial. O próprio valor cultural é imaterial. Nós é que atribuímos valor à sociedade a esses artefatos. Então, eles são suportes de valor. Isso é que a gente precisa entender. A fábrica por si só não teria valor se alguém não colocasse valor nela. Exato. Então, é a parte, eu acho que de mais sentimento, é o valor afetivo e o significado que essas estruturas tiveram para aquela comunidade, né? O cotidiano, a habitualidade que eles têm com essas antigas estruturas, né? Isso fica muito visível nas entrevistas. E olha, e assim, interessante também, porque olha o quanto a sociedade mudou, né? Nessa época, crianças trabalhavam nas fábricas, hoje não é permitido, né? E trabalhavam de um jeito bem insalubre, né? Inclusive, porque também não se tinha muita noção do que é direitos do trabalho, direitos do trabalho, exato, aquela segurança, não é? De você dizer, olha, a criança, a mulher grávida não pode estar em certos ambientes. Mudou muito, mudou bastante. É interessante, porque assim, no terceiro capítulo, que é onde eu faço a discussão, né, eu reúno as fontes materiais, que são as fábricas, as cidades, as fontes orais das pessoas entrevistadas e os documentos. Então, é muito rico, porque eu consegui fazer um diálogo. Agora, estou falando, eles relatam acidentes com crianças, com mulheres, e aí eu peguei alguns recortes de jornais que mostram como isso acontecia. Acidente com a caldeira, acidente no tear com a funcionária, o doutor, que existia um médico que atendia essas pessoas. Os funcionários só poderiam consultar com aquele médico, era o médico daquela fábrica. Então, existia uma situação até paternalista, né? Nesse sentido de controle, né? As pessoas, os chefes, diretores moravam perto da fábrica também para tomar conta, né? Fazer uma inspeção do horário que está funcionando, entrada e saída. Então, tinha o apito da fábrica, que tem uma memória. Eles relatam quando tocava o apito, quando morreu Getúlio Vargas, eles lembram que a fábrica soou um apito, uma das histórias que tem aqui, que né? Contam, tudo girava em torno dessas fábricas, não era? Existiam as fábricas e o comércio, as pessoas de passagem, os pequenos agricultores, mas a fábrica era como se fosse quem trabalhasse na fábrica, por exemplo, era uma pessoa que estava sendo privilegiada, existia essa ideia? Era uma ideia de progresso. De progresso, a ideia de progresso, né? Chegando na cidade. Então, existia um orgulho de trabalhar nas fábricas. E também há uma relação que a gente consegue expor aí no livro da implantação das ferrovias com as fábricas, porque elas foram implantadas para escoar essa produção. Posteriormente é que começou o transporte de pessoas. A princípio era de produtos, então o algodão, o tecido, os fios e outros produtos, arroz, o que mais a gente produzisse na região. Então, uma relação muito grande da implantação dessas fábricas com as ferrovias, é paralelo. É interessante isso, as conexões, né, do crescimento urbano. E comparando assim com os dias de hoje, onde tudo é muito mais rápido, o avanço tecnológico permitiu que as coisas caminhassem muito mais rapidamente, essa mudança, esse desenvolvimento, esse progresso, ele veio devagar, né? Porque até o acesso para essas cidades, você falou que vem as estradas de ferro para o escoamento, mas até o acesso para essas cidades, para essas regiões, era muito difícil. Elas não eram conectadas, eram trechos de ferrovias que levavam até um porto mais próximo. E aí a produção escoava pelo porto, pela navegação, né, para outros países também e outros estados. Havia essas conexões comerciais.
E, posteriormente, é que foi acontecendo a interligação até fechar São Luís Teresina. Então, demorou já, quase meados do século XX, né? 1940, ali na década de 40 do século XX, é que é feita completa essa ligação São Luís Teresina. Então, não é rápido, né? Começa a instalação dessas ferrovias junto com as fábricas, mas até completar toda essa integração entre os estados demora, né? Então, eu até brinquei com a Daniela aqui, perguntei quando é que vai sair o resultado do doutorado, porque do mestrado já pensou, se saiu esse trabalho belíssimo, imagina o doutorado, que é uma pesquisa muito mais aprofundada, né? Vamos e aí pegar... quem sai de um mestrado quer dar um tempinho de doutorado. Vamos pegar fôlego para poder continuar. Mas a pesquisa, você se dedicar à pesquisa é muito importante. A gente tem o trabalho cotidiano, né, que nos toma aquele tempo, e a gente entra até às vezes no automático, mas a pesquisa ela te leva para outros lugares, né, Daniela? Sim, é motivador. A gente estava conversando um pouquinho aqui antes sobre isso. Trabalhar e pesquisar ao mesmo tempo é um desafio, né? É enriquecedor porque tem uma experiência já, então tu consegue identificar aquelas estruturas e tu percebe a importância por conta da experiência de trabalho, né, na prática dentro da instituição responsável pela preservação do nosso patrimônio. A gente consegue identificar essas estruturas, mas a gente não tem muito tempo para isso. Então, quando ingressa no mestrado, é um mestrado profissional, a gente reduz 2 horas do trabalho. É só isso, continua trabalhando e nessas 2 horas tem que se dedicar à pesquisa. E nada muda, né? Não, você tem que se adaptar. Tem que se adaptar, não é fácil e realmente a gente precisa de mais pessoas pesquisando, porque tem muito material ainda para ser pesquisado. Eu converso com as minhas amigas do trabalho que a gente está tropeçando nos documentos, né? Encontra as coisas. Não é muito difícil. O difícil é ter tempo para pesquisar, né? Com esse tempo a gente encontra, tem muito material. O nosso estado é muito rico. E por falar em encontrar, como é que a gente faz para encontrar esse livro? Você teve lançamento aqui em São Luís. A Daniela está no Rio, gente, né? Mas ela é daqui, do Maranhão. Sou maranhense. Trouxe o livro para ser lançado aqui, né? Muita gente participou. Vai voltar já para o Rio de Janeiro, né? Mas quem tiver interesse em conhecer teu trabalho, como é que faz? Por enquanto, porque eu fiz uma tiragem menor para o lançamento agora inicial, até para eu saber como é que ia ser a saída. É meu primeiro livro, né? Eu não tenho muita experiência, mas eu quero fazer uma tiragem maior para poder deixar nas livrarias. Por enquanto, eu mesma estou fazendo, né? Que se quiser adquirir, aí entra no meu Instagram. Pode falar. Que é @dani_Magal. É só entrar em contato comigo que aí pode adquirir. Pesquisadores, estudantes, está lá. Além disso, na plataforma do Comitê Internacional, que é esse símbolo laranjinha aí, o TIC, é o volume 6 dessa série Novas Perspectivas. Pode baixar gratuitamente o e-book. O livro físico eu preciso vender por conta dos gastos para ter mandado... Não, mas vale super a pena. A gente tem acessado muita informação pelas telas, não é? Mais um livro. Quem gosta de livro pode adquirir comigo. Quem quiser baixar o e-book tem acesso gratuito. O importante é divulgar a nossa história, o nosso patrimônio. E a gente quer que as instituições que são responsáveis pela preservação, inclusive o IFAM, onde eu trabalho, o DPHP, que é o Departamento Estadual responsável pela preservação, contribua para a preservação desses imóveis. Eles precisam que essas instituições agreguem força com a população que já valoriza eles como patrimônio. Você falou que tem muita história para ser contada ainda. As fábricas são uma parte de uma história. Sim. E aí dá para descobrir muita coisa ainda no Maranhão. Certeza, com certeza. A gente tem uma coisa que eu achei muito interessante quando eu estava fazendo ainda o levantamento do objeto, decidindo o objeto de pesquisa, até eu definir que seriam essas fábricas. Eu encontrei dados em artigos antigos de jornal que a fábrica industrial maranhense, que ficava localizada, já foi demolida, atrás da Igreja dos Remédios, ela deu origem à construção da Igreja dos Remédios. Então, a gente tem estruturas metálicas dentro da igreja, o estilo neogótico é um estilo que se utilizava nesse período. E existe toda uma pesquisa que pode ser feita, porque também é patrimônio industrial, a partir do momento que ela veio em consequência da implantação de uma indústria. Então é muito rico, tem muito mais a ser pesquisado. Com certeza vai ter muita gente interessada, né, na leitura dessa nossa história, que é uma história que, de fato, é mágica, é bonita, precisa ser valorizada, cuidada.
Você fala que é um patrimônio industrial não consagrado. Não consagrado por quê? O que significa? Porque não foi protegido formalmente, mas é um patrimônio. Não é por isso que deixou de ser patrimônio. Ele já é reconhecido pela comunidade, pela população, é visível para quem entende do que é o patrimônio industrial, mas falta que as instituições reconheçam isso, que é o que eu acabei de falar, para juntar os esforços e, de fato, proteger. Elas estão precisando de investimento e nem sempre a prefeitura sozinha consegue, ou o Estado, ou só o governo federal também não. Então, precisam unir esforços para que mude a realidade. Então, Daniele, deixa teu recado para as pessoas, não é, sobre a importância da gente cuidar do patrimônio e também da gente conhecer mais da tua história. Você que está no seu primeiro livro, qual que é o sentimento e qual é a sua mensagem, né, para as futuras pesquisadoras ou estudantes do assunto? Eu acho, as pessoas falam para mim, meus colegas de trabalho, tu é inspiradora. E eu acho que, assim, sempre que a gente faz um bom trabalho, em algum momento ele vai ser reconhecido. Então, eu tenho muito orgulho de ter recebido esse prêmio, né? A pesquisa foi premiada pelo Comitê Internacional de Preservação do Patrimônio Industrial. Primeiro virou um e-book e agora estou lançando a versão impressa. Então, eu acho que conhecimento vale a pena, conhecer a nossa história, é uma história muito rica e tem muito mais a ser pesquisado. Eu acho que a gente precisa de mais pesquisadores. Então, mulheres, atenção na mensagem da Daniele, vamos lá, né? Vamos pesquisar, vamos, né, vencer esses desafios que a maioria das mulheres tem no dia a dia. Sim. Não é, porque vale super a pena. Daniele, muito obrigada. Eu que agradeço pela sua presença no Toda Mulher. Estamos à disposição. Desejamos uma excelente sorte, não é, que teu trabalho consiga alcançar cada vez mais pessoas e incentivar e inspirar historiadoras, historiadores, toda a sociedade. Obrigada, viu? Obrigada também pelo espaço. Obrigada a vocês também pela audiência. O Toda Mulher de hoje fica por aqui. Acompanhe as reprises em nossa programação e também no YouTube da TV Assembleia do Maranhão. Tchau, tchau e até o próximo encontro.